relacionado a pessoas. Tudo bem, professora? 2%. Professora, me ouve não? Eu não estou ouvindo, professora. Deixa eu ver aqui. A pessoa tem que abrir o microfone. Ah, agora sim. Você está onde? Tudo jóia? Essa vem aqui, ó. Essa aqui. Ela te busca. Bom dia. Bom dia. Olha, ainda temos uns minutinhos que vai ser a conta da mineira pegar mais um café. Gente, eu estava com uma dificuldade enorme de conexão. Falei, não pode. Ontem e anteontem eu me conectei aqui, com esse mesmo computador. Falei, o que está acontecendo? Coisas do mundo digital. Mas vamos lá. Ó, então, daqui a pouquinho eu volto com café. E os meus óculos enxergar alguma coisa. Cafezinho com queijo. Ó, queijinho já está aqui. E na prática, como vai funcionar a dinâmica? Assim, É o Silas que manda. Muito pesado aí. Eu somente obedeço aqui nesse lugar. Mas a dinâmica geralmente tem sido a apresentação ou no vídeo. Quem quer apresentar, apresenta, mas a gente tem tanto no vídeo, né, que já foi feito. E aí depois, a gente pode ou condensar no final as discussões, ou depois de cada vídeo uma discussão aí, Silas. A gente pode combinar até antes de começar. O que vocês acham que a gente faz que fica melhor? Como para a minha primeira vez, assim, eu estou... Para mim é diferente, né? Você acha? Estou mais prático na experiência. Eu participei de outras 2 sessões, foram com a discussão intercalada. Eu vi discussão que fica mais fresco, assim, né? Uhum. Então, a gente pode fazer assim, e aí no final, como vai sobrar tempo, aí a gente abre para um bate-papo mais solto, ligado aos temas. Olha o cafezinho. A professora... Olha aqui pelo café. E aí, bonita? É você mesmo, André, que eu estou falando. Louca. Tá mudo, Andréia. Bom dia. Tá muda. O microfone está fechado. Ah, é? Bom dia, diretamente de Balneário Camboriú. Bom dia. Agora sim. Aqui a gente começa o dia assim, bom dia, Lavampulha. Hoje está Bom foda. dia. Bom dia. Bom dia, Silas. Fernando está aí? Assim. Fernando, aí. Bom dia, querido. No seu primeiro congresso, parabéns. Eu tô igual... Ó. Fernando já conhecia o Silas, né? Fernando já conhecia o Silas. Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, Silas. Recording in progress. Tudo bem, bom dia. Tudo bem? Qual é o seu nome? Carlos. Carlos, beleza. Gente, é incrível. Eu sentar numa reunião remota, toco o interfone aqui em casa. É impressionante. Se eu estiver esperando qualquer coisa dos Correios, já de log, Mercado Livre, o que seja, eu vou marcar reuniões agora. Que eu sento. É impressionante, velho. Amiga,
Cheers. Cafézinho. Bom dia. Um dia maravilhosa. E aí, gente? Trabalho com muito sentido, né, Silas? Amém. Bem, você, Cauã ou Lucas? Cauã. O Lucas vem. O Lucas, acho que ele tá chegando. Não sei se ele vai acompanhar no online. Tá. Mas na fé ele tá. Beleza. Rafael, Oi, Andréia. eu não te conhecia. Você também é estudioso de sentido do trabalho? Sou, professora? Não sou, não. Eu sou aluno aqui do Mackenzie, da FEA, né? Do Mackenzie eu estou oficialmente no especial, mas eu não estudo sentido do trabalho, não. Eu estou estudando desenvolvimento de soft skills, mas eu estou numa fase bem inicial ainda do doutorado. Sou psicólogo e migrei para administração agora. Bacana. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Como é mesmo o nome dessa professora? Não conheço ela, nunca vi ela na minha vida. Amiga, eu tô com olha, gente, eu tô com uma invejinha absolutamente do bem, porque eu gosto demais disso. Desses meninos que estão aí no presencial. Pois é. Amigo, de Verdade. De olhar, de aprender, de escutar o tom, estar perto. É verdade, de estar junto, verdade. Eu acredito. Bem feliz. Nessa. E mais feliz ainda porque o Fernando já conhecia o Silas. O Silas já esteve lá no nosso grupo. Vai ser ótimo, Fernando, poder conhecer o Silas, trocar umas moedas aí, porque os dois estão com pesquisas bem parelhadas, assim, vai ser bem legal. Fernando é um dos meus alunos, Kelly, que eu te falei que é policial militar. Aquela reunião que a gente fez há uns tempos atrás, que a gente fez uma roda de conversa com o seu... Isso. O Fernando estava junto também. Depois o Silas esteve lá também mostrando trabalho. O Silas é uma paixão minha não correspondida, né? Acontece mesmo na vida, olha, tem isso. Eu já dei a minha bênção. Sei. Não, meu coração está despedaçado, você sabe por quê, mas tudo bem, tá bom, eu resisto. Você sabe que com a idade a gente vai ficando durona, assim, entendeu? Não tem importância, não. Ele está fingindo que não está escutando, mas ele sabe. Ele sabe o mal que ele me faz. Estou alinhando aqui o começo da sessão com o Rafael, mas estou acompanhando aqui, tá? Ai, meu Deus do céu, tem problema, não ligo, não. Eu continuo apaixonada por ele. A melhor frase do dia. Ele sabe o mal que ele me faz. Ele sabe o mal que ele me faz. Ele e o Jefferson. Kelly, a Andréia sabe que ela mora no coração da gente, não paga aluguel, né? Não paga aluguel, mora free. Ó, ele... Usa a internet. Esse povo do Necop é o Silas, o Jefferson e a Alice. Meus três amores. Eu vim para aproveitar a oportunidade de vê-la pessoalmente aí. Viajou para Santa Catarina. É assim que ela te trata, Silas. Pois é. Nunca. Mas a Ju me recebeu aqui muito bem, fez as honras da casa, mas a gente vai se encontrar. Aqui, ó, Não, tem nada não. Juju é Necop, filho. É isso que as pessoas têm que entender.
Ô, Silas, fica atento àquela nossa demanda, por favor, tá? Sim, estou acompanhando. Bom, pessoal, então, como já, né, deu o nosso horário aí da programação, a gente vai dar início oficial à nossa sessão. Quero dar bom dia a todos os presentes no espaço físico e aqueles que estão na nossa sala virtual, acompanhando a sessão de hoje, né? Hoje nós temos 3 trabalhos para poder ter esse momento de interação, bate-papo, de discussão sobre essas pesquisas. É sempre um prazer e uma oportunidade a gente estar nesses congressos, discutindo o resultado das nossas pesquisas. É sempre importante sinalizar que o que a gente faz aqui, nesse discussão, são sugestões, são reflexões para a pesquisa, possibilidades de aprimoramento, de avançar com o conhecimento, e nunca uma crítica direcionada para a pessoa, para o autor do trabalho, é sempre no sentido de fomentar aí o desenvolvimento dos temas que nós estamos pesquisando. Então, bom dia a todos os presentes aqui na sala da USP, bom dia ao Rafael, à professora Kelly, à professora Andréia, que nos acompanha virtualmente. E o nosso primeiro trabalho para apresentação tem o título Processos Organizacionais de Influência no Vínculo de Aquiescência Indivíduo-Trabalho. Então, bom dia novamente a todos, né? A gente vai apresentar o vídeo posterior à discussão, né, Silas? De cada vídeo, ao final ainda a sessão comporta até 4 trabalhos, nós temos 3, né? Então, a gente pode discutir com uma certa tranquilidade. Vou projetar, pedir para vocês, por gentileza, confirmarem se estão ouvindo e vendo os trabalhos. A nossa pesquisa sobre processos extra-organizacionais Para confirmar, estão ouvindo aí de casa? de influência no vínculo de aquiescência indivíduo-trabalho. E quando eu estou falando desses vínculos, eu estou falando de vínculos psicológicos. E o que são esses vínculos psicológicos? Eles são a percepção da conexão de um indivíduo sobre um objeto, né? Então, esse objeto ele pode ser, por exemplo, o trabalho, e o indivíduo sendo o trabalhador. E esses vínculos com o trabalho são altamente influenciados por diversos fatores interpessoais. São condições de moradia, interseccionalidade, saúde, entre outros. Já a aquiescência ela é um tipo de vínculo psicológico e ela surge a partir desses fatores, sendo que a ausência de apego emocional ao que está vinculado é a principal característica da aquiescência, assim como a coercitividade das ações associadas a ele. A agenda de pesquisa da área de vínculos tem cada vez mais focado em aspectos que vão além da organização, visto que os últimos 20, 30, 40, 50 anos têm focado mais na influência de aspectos organizacionais e em outros aspectos organizacionais, e os aspectos familiares e aqueles que estão ao redor, que são circunvizinhos da organização, ficam sendo deixados de lado. Sendo assim, os modelos eles não conseguem captar, de maneira geral, o que é que realmente influencia ou não naqueles aspectos que estão dentro da organização, mas que não pertencem a ela. E o nosso trabalho está focado nisso, por levar em consideração aspectos de moradia, família e até mesmo interseccional. Sendo assim, o nosso objetivo é analisar como os fatores de condições, então de moradia, interseccional e de atribuições familiares, influenciam no vínculo psicológico de aquiescência com o trabalho. O método que nós utilizamos, ele é o quantitativo, hipotético dedutivo, e o instrumento que nós coletamos os dados foi proposto recentemente por Klein e colegas, e nós traduzimos numa pesquisa muito mais ampla, e parte dessa pesquisa é o presente trabalho. Então, é um tipo de estudo de caso, tipo estudo de caso, mas também é censitário, e para fazer esse censo nós realizamos uma amostragem probabilística, que é um tipo de pesquisa muito rara de ser feita na atualidade. Na análise de dados, nós utilizamos análise de caminhos, não utilizamos variáveis latentes,
e nós rodamos com o pacote Lavaan no software R. Os aspectos interpessoais, eles influenciam nos vínculos que estão associados a eles. E quanto mais negativo for esse aspecto, mais forte a influência à aquiescência. E essas influências, elas podem estar relacionadas às condições de moradia de um trabalhador. Por exemplo, na questão da acessibilidade, a condição está intrinsecamente ligada ao trabalho. E a moradia de um trabalhador, ela equivale ao que você pode adquirir com o emprego que você tem. Uma boa moradia, ela é necessária para um bom desempenho profissional, porque ela está associada à saúde do trabalhador nos âmbitos físico e psicológico. E ela influencia as questões de desempenho, potencial e satisfação em prol da produtividade. Então, a gente pode concluir sobre isso que as más condições de moradia de um trabalhador influenciam o aumento do vínculo de aquiescência no trabalho daquele associado. E analisando os resultados obtidos, a gente percebe que a hipótese 1 ela é parcialmente verdade. Ela depende das variáveis e do grupo estudado. Dos professores, por exemplo, as variáveis que influenciam o vínculo são vulnerabilidade do bairro e não possui residência própria. Dos demais trabalhadores, é residir em região extrema. E uma possível explicação para isso é que os professores que têm uma remuneração significativamente maior, eles têm mais recursos monetários que permitem adquirir propriedades privadas ou morar em lugares menos vulneráveis. Já para os demais trabalhadores, essa influência é observada em várias questões que estão relacionadas à interação primária ao trabalho, já que se deslocar até o trabalho, por exemplo, é uma interação anterior e não é consequencial. Daí a gente pode classificar as variáveis que influenciam os vínculos de trabalho, a aquiescência, em interações secundárias para os professores e primárias para os demais trabalhadores. Um fator interpessoal importante para o estabelecimento de aquiescência com o trabalho é o contexto familiar, pois o medo de se perder a estabilidade financeira familiar causa em muitas circunstâncias aquiescência com o trabalho. Desta maneira, o estado civil é um desses fatores, considerando o fato de que solteiros têm menos estabilidade financeira na casa. Filhos também afetam esse vínculo, pois quanto maior o nível de filhos, maior a necessidade de renda estável e segura. Portanto, atribuições familiares cria em diferentes graus a aquiescência com o trabalho, de acordo com o vínculo do indivíduo com o trabalho. Dentro das discussões dos resultados obtidos, concluiu-se na amostra que 64% dos indivíduos eram casados, 86% moram com mais de uma pessoa e 64,5% tinham pelo menos um filho. A hipótese não se confirmou devido ao p-valor maior que 0,1, ou seja, não houve significância. Nesse contexto, pode-se dizer que a alta estabilidade laboral dos funcionários públicos da pesquisa não confirmam a ideia de se perder estabilidade financeira. Agora, acerca da hipótese 3, interseccionalidade e relações organizacionais. A hipótese trata de estudar a opressão social e os marcadores de interseccionalidade como antecedentes do vínculo aquiescente, como sua causa e como seu propulsor. Então, nada mais é do que estudar a justa posição dessas camadas e quanto em mais camadas o indivíduo se localiza, maior é o nível de aquiescência sobre ele. Dando ênfase aqui para o trabalho informal, que é um dos grandes campos expositivos dessa relação. Indo para a hipótese, confirmando a hipótese 3. E tendo a hipótese e os dados obtidos, cabe a discussão acerca deles, que é apresentada uma caracterização da amostra e observa-se, na verdade, um valor, um resultado contrário daquilo que se esperava, com pessoas do gênero masculino e homens tendo maiores níveis de aquiescência, salvo para a questão da heterossexualidade, que apresenta menores em relação aos não héteros. Isso se explica pela pouca variância, pela baixa variância da amostra e pela diversificação, em que há uma maior proporção de homens brancos e com alto nível de escolaridade. Sendo assim, para concluir esta pesquisa, o que nós trazemos de diferente é que
Os vínculos mais estudados são comprometimento, instrumental, e em última instância até a identificação. Mas o vínculo de aquiescência, ele é bem deixado de lado. Quando a gente compara alguns estudos de revisão da literatura que são recentes, nós podemos ver a discrepância na quantidade de publicações que existem em comprometimento em relação aos outros vínculos, por exemplo. Continuando nessa agenda de pesquisa, também é importante realizar uma diferenciação mais aprofundada entre o entrincheiramento e suas diferentes bases, que está no modelo tridimensional, baseado no modelo tridimensional de May Allen, do contínuo de vínculos de Klein e colegas. Ainda assim, como resultado final da pesquisa, não foi possível encontrar uma influência direta do contexto familiar, mas foi possível encontrar uma parcial do contexto educacional e uma bem interessante e com um detalhe de riquezas muito alto do contexto de moradia, influenciando a aquiescência com o trabalho. Essas são as principais referências que nós utilizamos e esses são os nossos principais fomentadores. Muito obrigado. Ok, pessoal, obrigado pela apresentação do trabalho. Então, nesse momento, a gente tem aí 8 minutos mais ou menos para a gente discutir um pouco sobre cada trabalho e, no final, a gente abre o espaço para participar, né, Rafael? É isso aí. Então, primeiro, só de todos os 3 trabalhos já estarem sendo apresentados no evento, né, significa que foi identificado potencialidades, contribuições, avanços nas discussões sobre o tema, sobre o público que foi pesquisado, e aí a gente coloca algumas questões para reflexão, no sentido sempre de tentar contribuir com essas pesquisas, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que me parece que a gente está trabalhando hoje com esses 3 trabalhos em 2 polos. A gente tem 2 pesquisas que buscam identificar, né, a questão da promoção de sentido no trabalho, e a gente tem o vínculo de aquiescência, que vai tratar de inibir, de se importar com o trabalho. Então, seria mais ou menos como a gente estivesse trabalhando nesses 2 polos, e a gente começa por esse primeiro polo da aquiescência. E aí, usualmente, nas pesquisas de comportamento organizacional, a gente tende a avaliar a relação entre fatores internos da organização. O que é que influencia internamente no comportamento desses trabalhadores? E aí a gente tem uma pesquisa interessante, que ela vem com aspectos externos à organização e analisando essa relação desses aspectos quanto ao vínculo aí de aquiescência, condições de moradia. Então, é um ponto que talvez mereça um pouco mais de aprofundamento, no sentido de mostrar assim, olha, isso aqui é algo novo nas discussões dentro da área do comportamento organizacional. As pesquisas, elas tendem a focalizar muito mais os aspectos internos da organização, do próprio trabalho, e isso tende a ser pouco explorado. Não é que seja mais ou menos importante, é que é um ponto a ser trabalhado aí. Já a gente cede a palavra à professora Kelly. Uma questão que merece atenção também é observar o valor de P, quando é significativo ou não. Muitas vezes, nas pesquisas quant, a gente fica um pouco limitado a observar a significância ou não, mas porque a orientação da literatura é essa, né? Para que, olha, para ser significativo, tem que atender a determinado parâmetro ali. Mas pode ser que, dependendo do tema que a gente trabalhe, tenham questões mais pontuais ali na pesquisa, que a gente consiga abrir um parênteses na discussão de uma relação de uma coisa com outra e explorar um pouco mais essa relação ou essas relações para além do valor de P. E na leitura do trabalho, talvez a gente pensar assim, foi uma amostra ampla, com vários trabalhadores. Se a gente fizer com um grupo específico, será que a gente vai encontrar resultados semelhantes? Será que as características desse grupo, né, influenciam nos resultados? E
a questão de diferenciar o entrincheiramento, vocês comentam na apresentação do trabalho, diferenciar o vínculo de aquiescência do entrincheiramento. Talvez para o vínculo de entrincheiramento a gente tenha uma literatura já que diferencia de outros dois vínculos, e isso é um pouco mais marcante ali nas nossas pesquisas. E o que me chamou a atenção é a proposta de teoria unificada sobre vínculo. Eu fiquei pensando em teoria unificada sobre vínculo, mas a gente sai lá do modelo tridimensional de Meyer, separa as coisas, mostrando que são coisas diferentes. Como que a gente pode pensar nessa unificação? Já que as pesquisas têm indicado caminhos diferentes para cada um desses vínculos, embora em algum ponto ou outro a gente identifique alguma sobreposição. E quando se menciona sobre isso, se menciona também sobre a ideia de envolvimento, né? E aí, nas pesquisas de envolvimento, a gente também vê alguma sobreposição. É envolvimento, é engajamento. Então, só para a gente pensar em que fenômeno a gente está analisando, o que é que a literatura conceitua, para poder a gente evitar de se esbarrar em alguma sobreposição, em algum equívoco daquilo que a gente está tratando. Não que isso tenha acontecido no trabalho, mas é para a gente pensar sobre isso de um modo geral. A professora aqui tinha sinalizado para falar, e aí a gente tranqueia para ela. Primeiro, agradecer o Silas de ter topado, né, moderar a sessão, e porque a gente teve um descompasso aí de informações e tudo, mas no final deu tudo certinho, né? E esse tema, né, houve uma grande mudança nos temas esse ano, no SEMEAD, e essa junção de valores, vínculos e sentidos parece que deu liga, né? Que são aspectos comportamentais, e que a gente está vendo aí ao longo das outras apresentações, ontem na própria sessão Sapiens e tudo, a gente está vendo essas possibilidades, né, também de estudos integrando com outros temas, né? Então, essa proposta que vem desse primeiro artigo, ela é bastante interessante nesse sentido, e como Silas falou, trazendo outros elementos que usualmente a gente ainda não está trabalhando, mas, portanto, já representa um avanço, e essa é claro que é um dos motivos, né, do artigo ter sido aceito. Com relação a algumas questões do artigo, quer dizer, um artigo com uma potência enorme, né, mas eu tenho algumas considerações sobre a estrutura do artigo, da forma como ele foi submetido. Silas, você que é o moderador, eu quero saber se você... se a gente pode falar isso agora ou se é melhor deixar para o final, depois da apresentação dos outros dois vídeos. O que você acha? Como é mais direcionado para o trabalho, eu acho que a oportunidade agora, e aí no final a gente tenta estabelecer discussões mais amplas para os temas. Então, tá ótimo. Então, eu vou tentar ser breve, uma coisa que normalmente eu tenho uma dificuldade, você já me perdoa. Então, eu estou com o texto aqui aberto também, e por isso que eu estou, né? Olha aqui, olha acolá. Mas então eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o texto, já visando, né, a possibilidade de publicações aí, tá? Então, vamos lá. A introdução do texto, pessoal, ela está muito sucinta, chega a estar frágil, a problematização ela não está clara. Então, acho que é muito importante colocar isso, bem como também, né, para uma publicação futura, esclarecer melhor o que vocês estão chamando de vínculo de aquiescência. Porque, no sentido estrito da palavra, tem a ver com consentimento. E consentimento, a gente já tem um vínculo que já caminhou, vamos dizer assim, dos vínculos que a gente tem estudado hoje, comprometimento afetivo, entrincheiramento e consentimento, talvez seja, conceitualmente, ainda o menos pesquisado e o mais frágil nessa caminhada de sair de um modelo tridimensional de Meyer e Allen e a gente chegar até os outros vínculos. Nas considerações finais desse artigo, inclusive, e na apresentação também no vídeo, é colocado como se fosse sinônimo. Comprometimento virou comprometimento afetivo.
Comprometimento à dimensão instrumental calculativa virou entrincheiramento. E o comprometimento normativo virou consentimento. Não é bem assim. Recomendo fortemente a leitura dos textos de Virgílio Bastos, que é o nosso precursor, o ícone, uma pessoa que continua avançando, bem como seus eternos orientandos, Diva na Bahia, Vânia Medianeira no Sul, e seus núcleos de pesquisa, como que eles têm avançado no estudo dos vínculos. Inclusive, em 2017, eu tive um congresso em Portugal e gastei um almoço com um professor, um senhorzinho lá da Universidade de Lisboa, anotando coisas, falando assim, como é que vocês estão estudando isso lá? Então, os avanços conceituais neste assunto, aqui no Brasil, eles estão muito adiante do que a gente observa em outros estudos lá fora, e Europa e tal. Além do que, o modelo tridimensional também, para esses países acima da linha do Equador, pode ser que ele faça sentido ainda. Eu tenho sérias dúvidas e convicções a esse respeito. Mas aqui embaixo da linha do Equador, nas condições que a gente tem, e aí é mais um ponto para esse artigo, as condições que a gente tem, talvez, e essa é a aposta que a gente vem fazendo também lá no núcleo, no NECOP, seja mais adequado, culturalmente assentado, trabalhar com comprometimento, entrincheiramento e consentimento. Então, eu acho muito importante esclarecer o que efetivamente vocês estão chamando de aquiescência, quais são as categorias que estão embutidas, né? Que elementos estão embutidos dentro desse conceito lá no referencial teórico. Porque o referencial teórico não tratou de aquiescência, que é o grande tema. Ele trata de algumas das interseccionalidades que vão ser observadas, as questões de moradia, as questões de atribuições familiares, as outras, né, interseccionalidades e tudo e tal. Mas sobre o construto mesmo, não se fala. Então, a gente caminha pelo artigo inteiro com dúvidas. Do que está tratando esse negócio? Espera aí, qual que é as conexões, os ganchos e tudo, né? Com isso aqui. No início da minha leitura, lá quando a gente estava na pré-seleção dos artigos, né? Quando a gente vê se o artigo fica aqui ou vamos encaminhar para um outro tempo, como é que a gente vai fazer, já me chamou a atenção. Eu comecei a ler, eu achei que vocês iam caminhar por um outro norte, né? Quando falou de interseccionalidade, eu falei, opa, isso aqui deve ter um gancho lá com aquele estudo precursor de Kremer e Faria, né? Com o Zé Henrique, que o Zé Henrique orientou, que tem uma psicanalizada massa também nessa questão dos vínculos, e aí vai para um outro norte. Então, temos que tomar mais cuidado com isso aí. E acrescentar aqui no referencial teórico o grande tema, porque a ciência efetivamente está tratando do quê? Bom, na metodologia, vocês falam, inclusive no vídeo, dificuldade de se fazer pesquisa com amostra probabilística. Sugiro que vocês confiram, né, conceitualmente do que se trata uma amostra probabilística e não probabilística, aleatória e não aleatória, esclareçam como que chegaram, né, nessa organização, claro, preservando nomes, me parece que deve ter um contrato de sigilo, uma coisa assim, se passou ou não por comitê de ética, que testes foram aplicados para se fazer isso aqui. Aqui na metodologia tem que estar esse caminho todo, como que foi feito tudo, para depois partir para apresentação e análise de dados. Particularmente, essa parte de análise de dados, eu achei ela muito apresentação de dados. Vocês, inclusive, as tabelas, elas são colocadas assim do tipo, leitor que lute, né? Tá aí as tabelas, vocês que lutam entender aí o que nós estamos de geral, o que nós estamos chamando de produção de conhecimento, o que nós estamos chamando de compartilhamento, o que se trata essas questões, talvez essas categorias de análise. Não está claro aqui, pessoal. E nas discussões de resultados, a minha sugestão é que, para além dos autores que vocês estão citando, vocês localizem o estudo que está sendo feito. Essa organização é de que setor? Essa organização trabalha com que tipo de profissionais? Como a maioria está em certos setores, imagino eu, o que esse trabalho vai dizer também desses vínculos? O que será que a moradia pode ser que influencie nisso? Ou quantidade de filhos influencia naquilo? Né? Eu acho que são questões que a gente precisa aprofundar para uma publicação futura, porque eu acho que vocês têm potencial para isso, mas que carece de fazer esses ajustes, né? Conversar aí entre os autores, implementar isso aí para ficar
mais robusta a coisa, vamos dizer assim, vocês já entrarem num degrau acima para uma publicação, né? Então, vocês estão com uma pedra bruta na mão que precisa dar uma lapidadinha para brilhar mais. A fala é nesse sentido, de contribuir com os estudos. E aí, lá no final, nas conclusões, lá no finalzinho, vocês colocam uma série de temas, aí vocês voltam no entrincheiramento, aí vocês falam de comprometimento instrumental, e aí ficou meio miscelâneos aqui. Então, minha humilde sugestão é que organizem melhor essas questões para que esse artigo possa brilhar e a gente possa compreender melhor se a aquiescência é algo diferenciado de consentimento ou não. Tenho dúvidas e permaneço com elas. Era isso, Silas, desculpa, vamos lá. Então, a parte de alguns comentários que eu ia fazer, a professora Kelly pontuou, e aí, Kelly, uma coisa que eu observei é que a própria definição, quando é mencionada sobre esse outro vínculo, é do Klein, e ele fala muito sobre o comprometimento. E os trabalhos, nos próprios trabalhos que cita esse vínculo novo, isso já está muito bem definido, né? Do consentimento, do comprometimento. Então, pode ser interessante revisitar os próprios trabalhos que vocês citaram no artigo e ver, para lá, de repente, ele sinalizou isso aqui, a gente interpretou como sinônimo, pode não ser, e ver se, de repente, existe alguma corrente com outros autores defendendo um ponto de vista diferente. O que a gente está falando não é que seja certo ou errado trabalhar com isso, mas isso precisa ter um amparo a partir de outros autores para ficar muito bem amarrado, muito bem definido. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra, tem alguma sobreposição, se tem alguma semelhança, em que ponto está essa semelhança, só para poder deixar mais claro. E como a professora Kelly falou, a pesquisa de vocês ela tem uma potencialidade muito grande, precisa ser lapidada em alguns outros aspectos, e é justamente isso que acontece nesse momento dos congressos, com todos os trabalhos, né? A gente submete o trabalho ao congresso, participa das discussões, justamente com esse intuito de observar a visão de outros autores, outras análises, ponderar com aquele que compôs ali o nosso trabalho, se vale ou não incorporar alguma sugestão ao trabalho, e a ideia, de novo, é sempre aprimorar os nossos estudos, independente de que estudo seja. Isso tem sido feito em todas as sessões. Vocês são alunos aqui da FEA? Sim. Da graduação? Sim. Cara, assim, foi a Bruno, Carlos, Cauã, Lucas, você ou não? Não. O Lucas estava aqui, mas foi embora. Legal, beleza. Eu vou fazer considerações bem menos técnicas, assim, né? A professora Andréa perguntou se era da área, eu não sou, né? E eu sou psicólogo, acabei de ingressar no doutorado, estou aqui um voluntário do SEMEAD até para aprender um pouco mais, ver outras visões, mas eu achei bacana assim, a precisão dos comentários da professora Kelly, ver que ela é uma leitora bastante atenta, né? Bastante precisa conceitualmente, aí. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito... Quando eu vi vocês entrando aqui na sala, achei muito... Percebi que vocês são bem jovens, assim, né? Então, muito legal que é um trabalho, assim, nesse nível, que, claro, precisa lapidar para ter uma publicação, mas já um trabalho, o início de uma vida, de uma investigação científica, né? Muito legal mesmo. Eu fiz esse exercício há muitos anos atrás, quando estava na graduação, 2 anos e 8 meses de iniciação científica. Isso molda a gente um tanto para seguir a carreira posteriormente, né? Mestrado e doutorado. Então, primeiro, parabéns, assim, por apresentar já um trabalho que, evidentemente, como um trabalho de graduação, vai ter vários pontos a serem melhorados, mas vê-se que, pelos comentários da professora Kelly, né, lapidando, a gente pode, inclusive, pleitear uma publicação. Claro que vai precisar lapidar, né? Vocês estão no início aí do percurso acadêmico. Oi, professora. Posso só fazer uma chamada aqui para a gente identificar os meninos, que a gente está vendo, né? A gente fala os meninos. Sim. É porque hoje, inclusive, é aniversário de Guiguizinho, meu filho, que é um pouco mais velho já que vocês. Então, somos meninos, gente. Somos aqui meninos. Então, vamos lá. Isso. Bruno, quem é dos 4 aí? Quem é Bruno? Ok, Bruno? Carlos Eduardo.
Ei, Carlos. Cauã. Sou eu. Ok. E Lucas. O Lucas saiu. Ele saiu, mas ele estava por aqui agora há pouco, Gente, muito legal. É trabalho de iniciação científica de alguém aí? TCC? Isso. É em grupo, tem um trabalho esse, não. Bacana, né? E, gente, vocês têm esse artigo. Tem caminho, né, professora? Não pode ficar na gaveta do SEMEAD, por favor, hein? Então, na verdade, assim, o que eu ia comentar, porque apesar de eu ser psicólogo, né, na psicologia, quando eu estudei mestrado, eu sei justamente relação com moradia, plano diretor dos municípios, sociologia urbana, né? Como vocês tratam da questão da moradia como um possível vetor de sentido aí para ver a ciência, né? E, enfim, de alguma forma relacionada ao sentido do trabalho, eu fiquei pensando bastante no trabalho da professora Raquel Ronick, que foi uma das grandes esteiras aqui da sociologia urbana no Brasil, né? Professora da casa. E ela, o trabalho do plano diretor dos municípios, né, baseado no Estatuto da Cidade, foi de 2001. 2003, o Ministério das Cidades foi criado, e uma das grandes ideias era aproximar o trabalhador do trabalho. Então, que o trabalhador pudesse ocupar mais os centros urbanos, esse trabalho de vindo da periferia para o centro, e aquele que tem uma maior condição de deslocamento fosse para as periferias, né? Essa era uma ideia inicial do plano, que evidentemente enfrenta muitas questões, como a especulação imobiliária, etc. Mas, embora não seja uma relação direta, eu acho que vocês podem dar uma olhada, se vocês forem ter uma interesse em relação à moradia, nesses trabalhos da professora Raquel Ronick e do Instituto Polis, que ela dirigiu por muitos anos e fala, lá eles têm alguns trabalhos que falam sobre esse deslocamento do trabalhador em relação ao trabalho e a importância disso, da redução disso para a vida da cidade. Então, é um trabalho outro, né? Não tem uma relação tão direta com o tema, mas de alguma forma é possível conectar. Outra coisa, né, na hipótese 2, que ela não teve a comprovação, né, de alguma forma, eu acho que, eu não sei se estou falando besteira ou não, a professora Kelly fica à vontade, ele tem uma leitura bem mais, certamente, muito mais técnica que a minha, mas o trabalho foi feito aqui na USP, né? Então, o lugar foi delimitado, né? Vocês colocaram em alguma página aí. E o fato de ser serviço público, com um vínculo relativamente estável, talvez tenha interferido, né? nessa questão. Então, vocês até diferenciam os professores, né? Então, talvez a replicação desse modelo em outros ajustes, né? Mas em outras empresas, em outros públicos, talvez mostre outros resultados diferentes desses, né? Então, era mais nesse sentido, a sugestão em relação a ver esse tema parece bastante importante. Como a professora colocou, foi o professor Silas, não me lembro, foi o professor Silas, né? Que a gente olha muito para a organização e às vezes não olha tanto para o entorno. Quando a gente faz o link com a moradia, puxa, tem um mundo, né? Para pensar não só a administração, mas para expandir esse campo do urbanismo, para arquitetura, enfim, para o deslocamento urbano e etc. Então, parabéns, acho que tem muitos vínculos possíveis de a gente pensar a partir do trabalho de vocês. E o que a professora Kelly sugeriu, acho que é um refinamento mesmo, né? Do que a gente está falando, como é que isso se define conceitualmente, e aí, a partir daí, lapidar o trabalho da professora para uma publicação, né? Essa professora de partido. Não, você mexer. Não, a professora... Ela é daqui da USP, ela é da FAO. Então, só para arrematar, pessoal, essa primeira apresentação aí, é importante a gente pontuar que essas discussões, elas acontecem não porque é um trabalho de graduação, mas porque todos nós que temos trabalhos pro evento, a gente sempre pontua, sempre faz essa leitura atenta, essas correções, e, de novo, o sentido é sempre de contribuir, de aprimorar com todos os trabalhos, independente se é trabalho na graduação, se é trabalho na pós-graduação, e a gente já vê que a gente já parte de um degrau de graduação, né, bem alto para o tipo de trabalho, para o tipo de análise. Então, é só mais para reforçar
essa intenção de contribuição das nossas ponderações aqui na sessão. Só uma última coisinha. Há uns tempos atrás, a gente tem tido uma frente de pesquisa aqui no nosso núcleo, que o Silas participa ativamente, tudo, sobre jovens trabalhadores. E aí, na hora que eu estava lendo também o trabalho de vocês, eu me lembrei, pessoal, de uma coisa que a gente já perguntou numa outra inserção de pesquisa, que era o tempo que o jovem gastava dentro de transporte. O tempo que ele gastava em deslocamentos. Porque esses jovens que a gente pesquisa, ele vai para o trabalho, do trabalho, algumas vezes por semana, ele vai para a instituição de formação profissional, alguns à noite vão também para as instituições de ensino superior, inclusive, e tudo mais. Então, às vezes, esse jovem ficava 2, 3, 4 horas do dia dele, que tem 24, assim como o nosso, dentro de transporte coletivo. E isso, lógico que tem impacto, não no trabalho sobre si, mas na forma como eu sinto, eu percebo aquele trabalho na minha vida. E, às vezes, a gente não tem ainda, e era o caso desses jovens, uma certa maturidade de vida para entender que a questão é o meu problema de transporte. Outra questão é o que eu faço no meu trabalho. Por quê? Porque a nossa vida está tudo ao mesmo tempo agora misturado, e aquele trem do Titãs. E aí, como que a gente separa isso? Não tem, a gente separa pedagogicamente, mas essas coisas estão interligadas. Isso vai impactar na forma como eu me vinculo, no sentido que eu atribuo, a partir dos valores que eu comungo dentro da minha casa, quais são os valores no trabalho. Então, enfim, isso está tudo interligado. Então, eu acho que aqui vocês têm ainda mais um ponto de discussão com essa questão, né, da moradia e de outros aspectos que vocês chamaram a atenção. Daí eu vou fazer coro à voz do Silas e do Rafael, incentivando a vocês que burilem mais o artigo e submetam para um periódico, e aí tem que ser, eu acho que o material que vocês têm na mão é periódico para extratuar, por gentileza. E vou encerrar aqui. Então, é isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho apresentado. Dando sequência aqui, o próximo trabalho, Sentidos do Trabalho, um estudo geracional com enfermeiros durante a pandemia de Covid-19. O Rafael vai projetar agora a apresentação do vídeo, e aí, no momento posterior, a gente também abre para ponderações, como foi feito com o primeiro trabalho. Deixando aqui os links dos trabalhos do YouTube também, para quem posteriormente quiser assistir novamente. É um trabalho da professora, apresentado pela professora Kelly, certo? Isso. O próximo não era da Andréia? Eu não sei como é que está na ordem lá. Espera aí. Pode ser. Não, para nós está muito boa também. Vamos ver se... Aqui apareceu uma outra ordem, mas a gente ajusta aqui. Então, vamos lá, vamos deixar esse para o fim, e aí, construção de sentido do trabalho, bem-estar psicológico, um estudo na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí, o Rafael vai projetar um vídeo, a gente também tem um colega aqui na sala, assim que ele projetar o vídeo, eu direciono a câmera para poder a gente, nessa sessão híbrida, tentar interagir como a gente conseguiu aí com o primeiro trabalho. Olá, eu sou Fernando Edson Mendes, mestrando no Programa de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Sou autor, ao lado da professora Andréia Leite Rodrigues e do professor Alcides Barrichello, do artigo intitulado Construção dos Sentidos do Trabalho, um estudo na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse artigo, que se encontra em construção, reforça o esforço dos autores em investigar os sentidos do trabalho e sua relação com o bem-estar psicológico e o sofrimento psicológico dos policiais militares. Verifica-se na atualidade um contexto de redução no número de efetivos na instituição. Isso é fruto do número maior de aposentadorias, licenças sem vencimentos e até baixas, ao passo que os concursos públicos não conseguem repor essa quantidade de saída. Isso pode ser reflexo da perda de motivação ou até dos sentidos do trabalho. Aí reside o
o interesse dessa pesquisa. Foi adotado nesse estudo um modelo psicométrico desenvolvido pela professora canadense Estelle Morin e utilizado no Brasil há mais de 20 anos, em diversos estudos. Ele investiga os sentidos do trabalho por meio de seus aspectos antecedentes. Nesse modelo, os sentidos do trabalho assumem uma posição central, tendo como fontes antecedentes a autonomia, a utilidade social, a cooperação e relacionamento de colegas, reconhecimento, retidão moral e oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. O modelo de pesquisa utiliza ainda como construto central os sentidos do trabalho e a sua mensuração por meio da linha de pesquisa desenvolvida por May, Gilson e Harter. E esse modelo de pesquisa ainda se completa com a investigação dos construtos consequentes aos sentidos do trabalho, relacionados ao bem-estar psicológico e ao sofrimento psicológico, adotando-se a linha de pesquisa desenvolvida por Veit e Webb. Como bem-estar psicológico, são avaliados nesse modelo os laços emocionais e o efeito geral positivo. E como sofrimento psicológico, são avaliados a ansiedade, a depressão e a perda de controle comportamental e emocional. Trata-se, assim, de uma pesquisa quantitativa, realizada por meio do envio de questionário estruturado a policiais militares, por meio de e-mail funcional e de grupos de WhatsApp, utilizando-se a plataforma do Google Forms. A amostra foi composta por policiais militares que atuam em unidades operacionais da capital, representadas pelo efetivo que está no policiamento de choque, policiais que estão na Grande São Paulo, na região do Alto Tietê, e policiais que estão no interior, na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, desde soldados a tenentes-coronéis que estão em unidades operacionais. O questionário foi composto por 62 questões, 21 avaliando construtos antecedentes aos sentidos do trabalho, 9 para avaliar o construto central, sentido do trabalho, e 32 para avaliar os construtos consequentes, além de 6 questões demográficas. Esse questionário foi aplicado no período de 29 de outubro a 25 de novembro de 2021, tendo 211 respostas válidas. Foi utilizado para o tratamento dos dados o software SPSS da Microsoft, bem como a sua extensão EIMOS, que ela realiza a modelagem de equações estruturais. Como resultados da pesquisa, inicialmente foi confirmada a confiabilidade e validade das escalas psicométricas utilizadas, por meio de diversos indicadores existentes no software SPSS, especialmente a confiabilidade, a validade fatorial, a validade convergente e a validade discriminante. Na sequência, com o emprego da extensão EIMOS, foi realizada a modelagem de equações estruturais, que coloca numa posição de centralidade os sentidos do trabalho, seus aspectos antecedentes e os aspectos consequentes na mesma avaliação. Os resultados desse modelo estrutural apontaram que dos aspectos antecedentes, a utilidade social e a oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, elas possuem relação positiva e significante com a construção dos sentidos do trabalho dos policiais militares. Isso não significa que os outros construtos antecedentes também não tenham influência sobre a construção dos sentidos do trabalho. Isso significa que, com a margem de erro de 5% ou menos, é possível afirmar estatisticamente que a construção dos sentidos do trabalho do policial militar que está no serviço operacional nestas regiões, ela é formada pela utilidade social e pela oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Em relação aos construtos consequentes aos sentidos do trabalho, verificou-se uma relação positiva e significante com o bem-estar psicológico e uma relação também significante, mas negativa, com o sofrimento psicológico. O que isso significa numa primeira análise? Que para essa amostra analisada, o estímulo à utilidade social e as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, eles tendem a reforçar os sentidos do trabalho do policial militar. E reforçando os sentidos do trabalho do policial militar, tendem a garantir um melhor bem-estar psicológico e a reduzir o seu sofrimento psicológico. Bom, trata-se
de uma pesquisa em construção, como foi já afirmado desde o início, então é importante reforçar essa situação, cuja qualidade ela depende ainda de novas pesquisas com grupos que trabalham em outras regiões, comparações de dados, para que consiga-se trazer informações úteis para a instituição, gerir de uma forma mais eficiente e assertiva as suas ações de gestão de pessoas, especialmente voltadas à motivação e à construção de sentidos do trabalho que podem reduzir essa saída decorrente de baixas e pedidos aí para a inatividade. Esse trabalho sobre sentidos do trabalho. Essa foi a pesquisa sobre sentidos do trabalho, né, apresentada. Tá. E aí, vou virar aqui para o Fernando, a professora Andréia está nos acompanhando, né? Vou fazer agora algumas considerações, imagino que a professora Kelly também vai ter algumas pontuações aí logo na sequência. Imagino qual é o instrumento que vocês trabalharam, vocês mencionaram que é um trabalho de construção, mas eu não consegui identificar no artigo qual é o instrumento. E aí, na hora de revisitar isso, pode ser interessante destacar qual é o instrumento, o autor, ano, para poder o leitor que não está tão assim do tema já bater o olho ali e identificar mais precisamente esse instrumento de pesquisa. E aí, assim, tem uma consideração mais pontual sobre a forma de apresentar alguns resultados e uma contribuição, uma reflexão para a gente pensar sobre o tema, né? Em relação à descrição dos resultados, por exemplo, lá nas assertivas, que foram desconsideradas por conta da baixa carga fatorial, talvez possa ser interessante identificar qual foi essa carga fatorial do lado do código, ou substituir pelo código, que aí também o leitor consegue identificar, opa, desse instrumento aqui, isso aqui saiu porque o índice não foi tão legal. Tentar interpretar, a partir do público pesquisado, o que é que poderia ter feito com que se obtesse esse resultado a ponto de sair essa afirmativa de um modelo que já é validado, que tem sido trabalhado aí ao longo de tantos anos. Vocês apresentam um modelo de pesquisa, né, com aquelas setas e relações no começo. Pode ser interessante colocar a imagem do coeficiente de caminho do modelo final que ficou. Isso tende a valorizar muito o trabalho, porque na hora que o leitor, que o avaliador de periódico bate o olho ali, ele consegue enxergar com mais precisão o resultado daquela pesquisa. Então, pode ser interessante incluir esse modelo. E aí tem algumas reflexões, né, sobre o tema. E o modelo da Morgan? O que a gente tem visto nas pesquisas? Ora sai algum item, ora sai algum fator por inteiro, né? O que é que o trabalho da polícia tem de especial para poder a gente ter esse modelo final a partir das proposições, das pesquisas da professora Mohan, que tem orientado aí parte dos estudos sobre o tema. Para a gente pensar, e aí não só para o trabalho da polícia, mas para quem pesquisa os sentidos, né? Por que determinadas atividades, determinadas categorias, a gente tem essa variação desse modelo aí. E aí é importante a gente lembrar que não é um problema do modelo e o modelo não tem um problema. São as questões contextuais do trabalho. E a gente precisa ponderar sobre isso. O modelo ele foi validado, mas para determinada categoria, pode ser que algum aspecto ali seja interpretado de forma diferente. Será que a concepção dos sentidos ela é a mesma para um policial, para um professor, para um servidor público, para um trabalhador jovem,
está tendo ali seu primeiro trabalho, será que a percepção sobre a autonomia, por exemplo, é a mesma dentro da polícia, dentro de outras profissões, utilidade social, reconhecimento, como que a gente tem visto isso, né, de categoria para categoria? São questões, né, a serem pensadas aí dentro dos estudos que a gente faz sobre o tema. E pode ser interessante voltar no modelo inicialmente proposto pela Estelle Morin e mostrar, olha, foi proposto assim, para esse grupo, a gente encontrou esse resultado, isso aqui não foi confirmado, no sentido de mostrar que o modelo, de novo, o modelo ele é válido, mas para determinadas categorias a gente está falando de uma questão um tanto subjetiva, que é a concepção de sentido do trabalho. Então, isso vai variar conforme essas categorias. A princípio, eram mais questões abertas, né, para a gente pensar junto, e a questão pontual é mais na apresentação do resultado aí dessas tabelas, porque esse modelo tende a valorizar muito a pesquisa, que a gente sabe que estão trabalhando para coletar dado, analisar dado, e a ideia é assim, de mostrar assim, ó, a gente fez isso sim, fez tudo feito, se faltou alguma coisa, identificar alguma coisa, a gente tem aqui e pode confirmar o que você leu aí no nosso trabalho a partir dessa imagem. Agora a câmera entrou. Gente, complicado, a gente fica numa situação, tem hora, né, professora Andréia? Complicado e tal. Porque a Andréia, né, é uma das pessoas que tem pesquisado sentidos do trabalho há muito tempo nesse país, tem uma proximidade grande com a professora Estelle Morin e etc. e tal. Mas vamos ao artigo, não é isso? Sempre nessa perspectiva de contribuição. Tá? Primeira coisa que me chamou a atenção no título é que vocês falam de construção de sentido, mas eu acho que não é construção, se a senhora me permite, professor, porque é sentido do trabalho, bem-estar e sofrimento psicológico. Porque não é a construção em si, mas é como, pelo que vocês fizeram, é como a coisa está percebida por esses policiais militares. Então, eu acho que para uma publicação evitar, né, esse questionamento. E por que colocar o sofrimento? O sofrimento ele entra aqui como uma variável dependente, é uma das três, né? E no próprio título não está lá. Ah, Kelly, mas o sofrimento é a ausência de... Às vezes, não. Né? Às vezes, não. Daí a opção de tratar isso de um modo separado. Eu posso ter um bem-estar enorme no meu trabalho, mas ele também me faz sofrer. A gente observa isso muito nos nossos trabalhos sobre prazer e sofrimento, nos nossos estudos, que uma coisa, às vezes, acontece junto com a outra mesmo. Então, nós não podemos ter, vamos dizer assim, talvez a ingenuidade de achar isso, né? E no modelo de vocês, isso está muito claro. Muito interessante a problematização. Normalmente, a gente começa a problematização pelos conceitos e tudo, né? Mas, realmente, o contexto da polícia militar é um contexto absurdamente diferenciado. Ele diz respeito à segurança pública, então diz respeito a mim e a todo mundo que está aqui participando dessa sessão, assistindo e do universo da galáxia, né? Assim como fazer pesquisa com professor diz respeito à educação, fazer pesquisa com enfermeiro, médico diz respeito à saúde, e essas outras esses outros setores da nossa vida. Então, essa escolha por esse público, para além de ter vamos dizer assim, um acesso mais fácil, entre aspas, dada a participação do Fernando, né, Fernando? Dada a participação do Fernando e tudo mais, mas para muito além disso, nós estamos falando de uma instituição que tem uma proeminência na nossa cidadania absurda. Então, achei muito legal a problematização se pautar, né? Começar pelo contexto e aí chegar nos conceitos. Acho que valeria a pena
e acrescentar, antes aqui do objetivo, acrescentar um parágrafo com os conceitos de sentidos, sofrimento e bem-estar psicológico para as pessoas que têm menos trânsito nos temas não se pegar, não ficar questionando na hora que vocês colocam o objetivo e tal. Dependendo do periódico, né, amiga, a pergunta vai ter que aparecer claramente. Aí depois vocês veem aí, né? Porque a gente sabe que tem periódicos, editores que fazem questão da poderosa lá na introdução. Né? E aí, quando você começa essa problematização pelo próprio contexto, aquele finalzinho de justificativa do estudo que a gente normalmente gasta, um parágrafo ali também mostrando como que a gente está aderindo a uma agenda maior de estudos, tanto no tema como no contexto, ela praticamente fica meio que sem sentido, porque você já mostrou que veio ali antes, né? Então, acho que se acrescentar os conceitos ali em cima, já não gasta espaço com isso ali depois da estrutura do texto. A revisão, Andréia, expert nisso. Andréia, mas teve uma coisa que eu senti falta, de outros textos de vocês, de outros textos que vocês já publicaram, mas não está publicado em periódico. É uma questão de tempo. Então, eu senti falta de outros textos que a gente conhece, que a gente sabe que estão por aí, que eu acho que vale a pena acrescentar aqui, porque já tem uma história de pesquisa, uma história e com a própria polícia, já sabemos, né? Andréia pesquisa da polícia à orquestra, uma coisa assim, né? Mas vamos lá. E aí vocês trazem o modelo conceitual, o Silas falou das setinhas, eu achei que ele ia para um lado, e então eu já vou para outro. O modelo conceitual aqui está bacana, mostra aqui quais são as variáveis dentro dos, né, os fatores, está tudo beleza. Só que, na ausência da saída do software estatístico que vocês utilizarem, e nisso aí Alcides não vai ter dificuldade nenhuma, né? Que eu estou imaginando que ele se dedicou mais a essa parte também, né? E aí, porque assim fica confuso. Se ficar só o modelo conceitual, fica confuso que variáveis vocês estão tratando como formativas ou reflexivas, e aí a saída do software estatístico no modelo final, vamos dizer assim, aquele que foi validado, ela é substancial para a gente compreender como vocês estão trabalhando com esse conjunto de variáveis. Então, está muito interessante, eu gostei pra caramba. Senti falta. Outra coisa que Silas falou, que eu achei que ele ia para um lado e eu vou para outro. Não é que eu vou para outro, não. Assim, diametralmente oposto. Nós estamos apontando aqui algumas coisas. Eu não sei se vocês notaram que as frases, algumas delas dizem assim, pense no último mês de trabalho. Aí ele pergunta, como você se sentiu mal-humorada? O cara concorda ou discorda, né? A pessoa que estiver ali respondendo o questionário. Então, olha só, de 6, 4 refletiram para pensar no último mês. Por causa disso, a minha sugestão, vamos voltar aqui no texto, seria de incluir os meses em que a coleta de dados se deu. Gente, imaginem, e aí eu não vou entrar no mérito agora, Fernando, por favor, se você tiver... Fernando, está aí, gente? Está aqui. Opa, estou vendo. Mostra ele aí para mim, Silas, para eu ver, gente, que eu não estou vendo. Pode sentar aqui, Fê. Senta aí na frente. Não, senta ali, porque fica parecendo que a gente está falando com as caixinhas, eu não dou conta mais disso. Aí, Fernando, o que acontece? Não vou entrar no mérito de algumas questões aqui, mas vamos seguir o fio. Imagina se vocês tivessem coletado esses dados no mês de novembro de 2022, onde nós estamos tendo uma série de manifestações que eu não vou entrar no detalhe, né? Detalhe pequeno que não é nada pequeno, né, gente? Mas, enfim, imagine se vocês tivessem coletado dados a novembro de 2022. Por quê? Porque nós estamos falando de uma instituição que, né, trabalha na rua, num nível de periculosidade. Gente, imagina se fosse agora.
será que os dados seriam um pouco diferentes? Será que a questão do prazer e do sofrimento, será que os níveis de sofrimento, porque nós passamos por uns dias aí, lógico, essas coisas estão diminuindo hoje, né? O Exército, Marinha e Aeronáutica já soltaram nota e tudo e tal, enfim. Mas nós estamos num momento, hoje, crítico, que poderia ter tido impacto imenso, permanecendo ou continuando saindo essa, talvez outras frases que se reportassem ao último meio de trabalho desses profissionais. Então, eu estou usando esse exemplo para justificar a importância, porque daqui a uns tempos as pessoas vão falar assim, nossa, 2022, como é que foi isso? Né? E aí, talvez, eu acho que valha muito a pena colocar os meses em que a coleta foi feita. Porque na hora que vocês apontam que no último mês algumas coisas não, né, saíram na fatorial, pode ter uma conexão contextual. Por que outras ficaram? Que tem o mesmo preâmbulo assim, na afirmativa. Né? Quais foram as cargas fatoriais ali? Não sei, vocês trabalharam com fatorial confirmatória. Né? Se fosse exploratória, será que elas iam se aglutinar de um modo diferente? Não sei. Precisamos pensar. Esse artigo aqui é uma coisa. Um outro artigo sobre este assunto especificamente, talvez valha a pena, a depender da data. Foi coletado durante a pandemia ou já depois de isolamento social, na flexibilização aí do distanciamento? Não sei. A depender de ontem, essa instituição teve um elevado papel também nesse sentido. Então, o que eu estou estimulando é que se coloque essa data, porque essa data vai nos localizar e talvez esse contexto tenha a ver com isso também. Bom, outra coisa que eu acho que rende outras reflexões, portanto, outros artigos. Na hora que vocês colocam aqui na página 1 a tabela de perfil de respondentes, e nós temos 115, quer dizer, praticamente metade, um pouquinho mais da metade dos respondentes em cargo de soldado ou cabo, eu acho que valeria a pena, André, depois dar uma conversada, fazer um comparativo. Com base no quê? Gestores e não gestores. Você tem quantidade para isso. Capitães e outras patentes? Capitães, majores e outras patentes? Eu subiria de sargento para cima. Metade de braços, talvez, né? Sargento para cima, fica bem adequado o sargento para cima. Dá para fazer por patente? É isso que você quis dizer, Kelly? Por patente? Por patentes, vai separando gestores, entre aspas, de não gestores. Professor, posso só comentar, né, esse ponto? A gente está fazendo uma pesquisa bem mais ampla, já está com 600 e poucas respostas, e uma das lacunas foi essa diferenciação, né, dos executores, né, quem faz essa burocracia de nível de rua, literalmente, né, o contato com a população, executa, e essa burocracia de médio escalão, gestores, e o resultado é bastante interessante. Para esse artigo, como a quantidade é muito parecida, quase meio a meio, o sistema ele roda conclusões diferentes. Então, excelente observação. A gente já estava fazendo no próximo estudo, né? E realmente ele é aplicável para esse ponto. Em relação ao momento de coleta dos dados, na hora de montar a apresentação, a gente sentiu faltas até que eu citei na apresentação, mas realmente é um ponto muito importante, mesmo porque essa pesquisa é uma fotografia, né? Se a gente fizer essa pesquisa qualquer outra data, qualquer outro momento, corre risco de ter variações, e até grandes, né? Se a gente fizer essa semana após a eleição, pode ter um efeito diferente. Se a gente fizesse em 2006, na época que a Polícia Militar lá sofreu ataques e centenas de policiais morreram, o resultado, com certeza, ia ser drasticamente específico, né? Mas bem observado, e vai ficar legal esse contexto, a gente demarcando a época, e se é uma época normal, né? Destacando que é uma fotografia do momento, né? E também é uma amostra por conveniência, né? Algo que a gente precisa destacar bastante, que representa a instituição como um todo.
a bem da verdade nua e crua, as amostras sempre são por conveniência. Mas eu acho que aqui, porque a gente tem um repertório muito grande em termos de função gerencial. Então, aqueles que executam função gerencial, que não estão ali na operação, eles têm outros interesses. O trabalho eles sofrem por outros motivos. Sofre também, viu, gente? Não fica achando que eu vou chegar lá e vou resolver tudo. Não é assim que funciona. Temos dramas para quem exerce função gerencial terríveis. Então, pera aí, Silas, minutinho, que eu estou quase acabando. Só Então, mais 2 minutinhos para poder a gente seguir o cronograma certinho da quantidade de trabalho para não estourar o tempo da sessão. Sei que o senhor... Fazer o meu papel ruim aqui hoje. O Silas, eu entendo que você gosta dos cronogramas, Silas, eu estou quase me acostumando com isso, mas calma lá que o negócio aqui é tenso. Assim como também acho que vale a pena fazer uma separação desses dados por gênero também. A gente sabe que a inserção feminina, ela é, na polícia, ela é relativamente recente, ela vem com vamos dizer assim, ela vem com 1000 coisas a reboque, e eu acho que vale a pena também olhar isso aqui. Depois, né, Andréia, que esse artigo já estiver submetido, a gente mexe com essas outras coisas. Pelo amor de Deus, não deixa a orientadora louca, não. E agora, com relação aos dados, eu fiquei me perguntando por que utilidade social e retidão moral? Por que essas questões, né, elas compõem o modelo final, que seria ótimo ter, né, a saidinha ali do software e tudo, para a gente ver isso. Eu sou bem visual assim, nosso pai. E outra possibilidade também, Andréia, depois, é fazer as conexões de variáveis com variáveis. Ao invés de fazer dos grandes construtos, fazer das variáveis per si. Porque eu fiquei pensando o seguinte, será que a utilidade social tem um impacto direto, ou maior ou menor, né, no sofrimento psicológico ou no bem-estar psicológico? Uma outra forma de trabalhar os dados que pode trazer também informações interessantes para a gestão de pessoas nessa organização. Pronto, Silas, acabei. Mentira, não acabei não, que eu tinha outras coisas para falar, mas vou parar. O meu papel mal aqui durante a sessão, mas faz parte, todo mundo. Ótimo, Pessoal, só aproveitar o momento aqui, agradecer, eu já agradeci muitas vezes a professora Andréa, mas reforçar, porque ela acreditou, a gente iniciou essa pesquisa, ela foi bastante trabalhosa, e a minha impressão é que tinha poucos resultados, ela insistiu, e para mim 200 e pouco 211 eram poucos, e mesmo com todo esforço, e eu só estou aqui agora e estou, nossa, a sensação maravilhosa de estar participando, graças à insistência, à persistência e esse amor que o professor André tem com a gente na aprendizagem nossa. Muito obrigado, professor. Eu tenho absoluta tranquilidade de concordar com você, porque eu conheço a amiga que eu tenho. Nós duas somos viscerais, apaixonadas com o que fazemos, e temos, ou pelo menos tentamos ter relações com os nossos alunos, orientandos, e, no fim, parceiros, né? De um modo diferenciado. É isso que faz diferença aqui. Ao fim e ao cabo, é isso que faz diferença também. É isso que faz nossos 2 orientandos estarem aí na frente, né, Kelly? A gente aqui de longe, gente. E a gente aqui assistindo. Não tem lugar melhor no mundo do que assistir nossos orientandos. Não tem lugar no mundo melhor, não pode ser melhor. Se tem uma noção de sucesso, é eu e Kelly assistindo Silas e o Fernando, cara. Não tem outra definição. Demais. E essa meninada aí, né, Andréia? Não tem outra definição de sucesso. Tem hora que a gente tem sérias dúvidas se algumas coisas têm condições e envergadura para continuar nesse país. E na hora que a gente vê essa meninada ficando... Legal. Enfim. Bom, eu vou pedir licença, então, para apresentar o trabalho, já que o Silas também é autor, né? Próximo trabalho.
Então, junto com a professora Kelly, né, e outros colegas da UFMG, o tema, então, são os sentidos do trabalho, um estudo geracional com enfermeiros e enfermeiras durante a pandemia do Covid-19. A sessão, eu vou esclarecer, né, ela se encerra automaticamente, pouco após as 10. Então, eu já vou projetar o vídeo para que a gente tenha pelo menos aí uns 10 minutos de discussão, porque às vezes a sessão vai um pouco mais, mas às vezes ela se encerra às 10 mesmo. Então, eu vou projetar o último trabalho dessa sessão. A discussão está bastante boa, né? Por isso que a gente vai se estendendo. Ainda bem que são 3 trabalhos. Geralmente elas comportam 4, mas está bastante rica mesmo. Eu agradeço a participação das professoras. Vamos para o próximo trabalho, então. Olá, meu nome é Kelly Paiva e eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais e também coordeno o Núcleo de Estudos sobre Comportamento, Pessoas e Organizações. Hoje nós vamos apresentar um trabalho feito a 4 mãos, juntamente com o professor Jefferson, do Centro Universitário UniHorizontes, com o professor Silas, nosso doutorando, e também com a professora Fabiola Meneghetti, da Universidade Federal do Amazonas. Esse artigo está intitulado Sentidos do Trabalho, um estudo geracional com enfermeiros e enfermeiras durante a pandemia de Covid-19. O problema de pesquisa incluiu 5 pontos. Primeiro, o contexto excepcional advindo da pandemia de Covid-19, que desencadeou uma crise de saúde pública. Segundo ponto, a sobrecarga exponencial de trabalho dos profissionais da saúde em meio a esse episódio. O terceiro ponto, a natureza e a importância dos sentidos do trabalho no contexto organizacional e sua relevância em relação à construção da identidade pessoal e profissional dos indivíduos. O quarto ponto foram as especificidades da categoria profissional abordada, a enfermagem. E o quinto ponto, as diferenças geracionais. Como objetivo geral da pesquisa, focalizamos analisar como se encontram configurados os sentidos do trabalho de enfermeiros e enfermeiras, considerando-se as referidas diferenças geracionais. Dentre os objetivos específicos, enumeramos 3. O primeiro, identificar o perfil sociodemográfico e profissional dos respondentes. O segundo, verificar a validação da escala que temos utilizado para identificar os sentidos do trabalho para profissionais de várias categorias, ver como ela se comporta no caso dos profissionais da enfermagem nesse contexto. E também considerando as diferenças geracionais, ou seja, como que enfermeiros mais jovens, abaixo de 29 anos, e enfermeiros mais experientes, com idade superior a 30 anos, atribuem sentido ao seu trabalho. Terceiro ponto seria descrever os indicadores que compõem as dimensões do construto sentidos do trabalho, tendo em vista o total de respondentes e de cada grupo abordado. No referencial teórico desse artigo, nós perpassamos 3 pontos. O primeiro, os conceitos de sentidos do trabalho, tema central do nosso artigo, enquanto elemento que reflete a importância atribuída à atividade laboral, fundamental para a construção da identidade pessoal e profissional, e que ocupa uma posição central na vida das pessoas quando considerados outros aspectos do seu cotidiano. Segundo a literatura que estamos adotando para esse estudo, as características de um trabalho que tem sentido são basicamente 6, a saber, é realizado de forma eficiente e leva a um resultado, é intrinsecamente satisfatório, é moralmente aceitável, é fonte de experiências de relações humanas satisfatórias, garante a segurança e a autonomia do sujeito que a pratica e, por fim, o mantém ocupado. Cada uma dessas características são detalhadas no nosso artigo. O segundo ponto foram os aspectos inerentes à profissão de enfermagem. E o terceiro ponto, os conceitos referentes às gerações, os quais vão nos sugerir que pessoas e profissionais de grupos geracionais diferentes adotam comportamentos diferentes, têm percepções diferentes com relação à sua vida e ao contexto que os e, portanto, vão atribuir sentidos de trabalho diferenciados. Quanto à metodologia, é bom lembrar que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Ela tem caráter descritivo e quantitativo. A coleta de dados se deu por meio de um questionário, que foi composto de basicamente 3 partes, sendo a primeira questões sociodemográficas e profissionais, a segunda a escala de trabalho com sentido, que foi validada por Rodrigues et al., e essa validação ocorreu com profissionais de várias organizações, a maior parte da esfera privada. A terceira parte era um espaço em aberto para sugestões, comentários, etc. A amostra foi composta por 486 questionários válidos, sendo 141 de profissionais considerados jovens, ou seja, de idade igual ou inferior a 29 anos, e 345 questionários válidos de enfermeiros e enfermeiras de idade superior ou igual a 30 anos, chamados aqui neste trabalho de profissionais experientes. A análise de dados foi basicamente realizada em 2 pontos, a análise fatorial exploratória, com estatística multivariada, e depois as medidas descritivas foram calculadas, estatística univariada. Bom, esclarecido o perfil dos respondentes, passamos à análise fatorial exploratória. Fizemos os procedimentos e cálculos nessa parte, conforme sugere a literatura de estatística. A partir disso,
dos cálculos das comunalidades e dos alfa de Cronbach, obtivemos o seguinte: na amostra total, as variáveis foram reduzidas de 40 para 11 e resultaram em 3 componentes. Na amostra dos enfermeiros e enfermeiras experientes, essa redução foi de 40 para 12 variáveis, que compuseram 3 componentes. E na amostra de jovens, foi reduzido de 40 para 8 variáveis, são afirmativas, e em 2 componentes. Cada uma dessas componentes acabaram por caracterizar os sentidos no trabalho encontrados. No caso da amostra total, foram basicamente 3, a partir do alinhamento das frases que permaneceram no nosso modelo. As 3 foram segurança, reconhecimento e autonomia e utilidade social. No caso da amostra de experientes, também foram 3 com características um pouco diferenciadas: reconhecimento e autonomia, retidão moral e sentido geral e aprendizagem. No caso da amostra de jovens, a redução foi de 6 para 2 componentes, que aqui caracterizamos como reconhecimento e utilidade social e segurança. Bom, considerando esses resultados, as características geracionais atribuídas por Milhom e Hove, esses enfermeiros são parte da referida geração 4.0, cujos comportamentos esperados seriam mais liberais e adaptativos que os de outras faixas etárias, o que pode ser verificado a partir do alinhamento do reconhecimento à utilidade social, diferentemente dos mais experientes, cujo alinhamento foi reconhecimento à autonomia. Por outro lado, sua aprendizagem profissional se deu de modo distinto dos mais velhos, provavelmente impactando na não validação do sentido geral e aprendizagem. Tais análises merecem aprofundamentos, é claro, em pesquisas futuras. Observando-se esses resultados, percebem-se médias muito próximas em todos os sentidos do trabalho identificados entre os grupos. Os desvios padrão, por sua vez, foram todos abaixo de 0,6, especificamente 0,46 e 0,59, denotando baixa variabilidade nas respostas no interior dos grupos. Diante desses achados e das diferenças nas composições de cada componente para cada grupo considerado, em termos tanto das afirmativas que as compõem quanto dos sentidos identificados, optou-se por não aplicar testes de comparação entre eles, dadas as diferenciações internas, algo a ser avaliado em investigações futuras. Bom, esses resultados apresentam convergências com a literatura de gerações que afirma pelas diferenças entre jovens e pessoas mais maduras, pois sugerem que os sentidos do trabalho desses enfermeiros e dessas enfermeiras são dispersos, confluindo apenas no que tange a reconhecimento, mais focadamente em seu caráter social. Por outro lado, a semelhança identificada entre o total de respondentes e o grupo de experientes, no que tange ao sentido reconhecimento e autonomia, parece alinhar reconhecimento à autonomia conquistada e sustentada com seus anos de prática profissional. De modo semelhante, os resultados congruentes entre o total e os jovens, no que diz respeito a reconhecimento e utilidade social, mesmo não sendo quantitativo de jovens a maioria do total, eles eram 29% da nossa amostra total, levam à análise de um reconhecimento alinhado à percepção de sua utilidade social, ainda mais considerando-se o contexto de pandemia de Covid-19, que permeou toda a coleta de dados. Essa análise também conflui para o sentido segurança, mesmo considerando as distintas variáveis que compuseram os 2 grupos. Assim, no que tangencia as perspectivas culturais que focalizam outras dimensões da vida individual e coletiva, como no caso da formação e do exercício profissional, os sentidos atribuídos ao trabalho parecem guardar peculiaridades quando se considera a diversidade geracional, no caso dos enfermeiros e das enfermeiras abordados e abordadas nesta pesquisa, observando-se diferentes sentidos atribuídos ao trabalho por profissionais de faixas etárias distintas, ou seja, experientes e jovens. Nas conclusões do nosso artigo, nós passamos novamente pelos principais resultados, as contribuições teórico-conceituais, as contribuições pragmático-organizacional, que culminaram com uma devolutiva para a organização, as limitações do estudo e as sugestões para pesquisas futuras. Desejo a todos uma ótima leitura. Até mais. Antes de passar aqui a palavra, eu só vou compartilhar novamente os links aqui para que a gente possa avaliar essa sessão, né? E também tem o link da sala de network, que ela permanece, né, depois do encerramento da sessão. Como ela se encerra automaticamente, eu já vou pedir para as professoras, né, André e Kelly, já clicarem, porque se a sessão cair, a página fica aberta, né? Então, tanto a de avaliação quanto a de networking, os links estão aqui no chat. E, iniciando a discussão com o trabalho da professora Kelly, do professor Silas, né? Eu gostaria de franquear a palavra à professora Andréia, para ver se ela gostaria de ter algum comentário, né? Para a gente ter a oportunidade de ouvi-la também, professora, a respeito do trabalho dos colegas. Bom, uma honra estar aqui junto com gente tão seleta,
e, sobretudo, com pesquisadores que estão em temas conexos, né? Se não estamos todos no mesmo tema, nós estamos, como disse a Kelly, temas conexos, né? E muito legal ver que continuam os trabalhos com profissionais de saúde, porque a gente tem que lembrar que foram esses profissionais que carregaram nas mãos da pandemia, né? Então, realmente merece muita distinção em estudar cada vez mais, em conhecer mais o que esses profissionais fizeram, o que eles enfrentaram. E a questão geracional, para mim, como sempre em outros trabalhos que eu vi já do núcleo, que a professora Kelly conduz, é sempre uma preocupação e acho que também é bastante importante. Eu queria perguntar o seguinte, a questão geracional claramente tem ok? Fazendo diferenças, há resultados a remarcar considerando as gerações. A minha pergunta é, será que a gente teria resultados diferentes também intragerações? Será que a gente teria, porque, veja, mais que 30, menos que 30, pega uma quantidade, e será que a gente teria diferenças intragerações? Me ouviram? Kelly, me ouviu? Sim, Andréia. Vocês me ouviram? Sim, os nossos próximos passos com essa amostra e nessa pesquisa identificar um limite para que a gente possa falar dos jovens, adultos e mais experientes e segmentar o de cima, ou seja, aquelas pessoas, porque a literatura tem hora que fala mais de 50, eu fico arrasada, aí fala mais de 60, fala mais de não sei quanto, e aí a gente está pensando em qual que vai ser esse limite superior para a gente conseguir trabalhar com vamos dizer assim, com 3 grupos, separando dos mais jovens, aqueles nessa idade que a literatura fala que é a mais produtiva, eu tenho dúvidas, e os mais experientes, pré-aposentadoria, uma coisa assim. No caso da enfermagem, que tem um desgaste físico também, a semelhança de policiais, é um trabalho que o corpo está absolutamente envolvido, e então a gente está pensando em qual seria esse limite de faixa etária superior para se chegar lá. Nos jovens também, a gente nota uma diferença hoje nas nossas pesquisas entre aqueles, vamos dizer assim, de idade igual ou abaixo de 21 e os entre 22 e 29. Isso em algumas pesquisas que a gente intenta, vamos dizer assim, mensurar isso. Porque a depender do que a gente quer saber, né? Por exemplo, o trabalho da Jane com trajetórias e outras, a questão da juventude se impõe. Então, aí a faixa etária, vamos dizer assim, esse limite cronológico, ele começa a ficar tênue. Então, é complicado, mas nós estamos pensando nisso, sim. Então, a minha pergunta é porque quando eu fiz o trabalho, e, aliás, o professor Barrichello estava comigo também lá, quando eu fiz o trabalho com enfermagem, e eu tive a oportunidade de ficar muitas horas no hospital, acompanhando o trabalho da enfermagem e tudo mais, muitas coisas como tudo, né? Quando a gente conhece o campo, muitas coisas que a gente leva como verdades, ou que a gente acha que são supostamente coisas que a gente vai encontrar, elas não se consolidam, né? A gente chega lá e é outra coisa. Como diz nosso amigo Diogo Elau, a gente precisa aprender a entrar no campo, né? Porque a gente chega já supondo uma série de coisas, e uma das coisas que, por exemplo, depois eu, inclusive, confirmei com Maria José, aí da UFMG, Kelly, era assim, enfermagem tem aquela coisa de aquele ethos de autoabandono, autodedicação, e que isso hoje em dia já é muito diferente, que isso é uma coisa da enfermagem do passado, tal. Então, talvez, às vezes, a gente também
entra fazendo divisões que a literatura nos convida, mais que 30, menos 30, e intragerações, talvez elas não sejam tão diferentes, ou talvez sejam dentro da própria geração. Então, a minha pergunta era no sentido de cutucar se a sugestão de separar por geração, por acaso, não merecia ser revisitada, seja para achar que a geração não faz tanta diferença, seja para achar que entre as gerações há diferenças grandes. Deu para entender? Hoje eu estou meio gaga, assim, meio... E a questão da formação profissional, nos artigos que a gente apresentou no NAPG, da ANPAD, esse ano, no meio do ano, a gente fez sem utilizar análise fatorial. A gente foi na garantia das validações, né, das escalas que a gente utilizou. E quando a gente fez por utilizando esse repertório estatístico, nós praticamente não observamos diferenças estatísticas. E aí foi para onde a gente começou a correr por outras... Legal. E a formação profissional pode ser mais eminente. Rafael, o que você quer, professora, Rafael? com licença. Eita, só para a gente aproveitar antes que feche, a foto virou print, né? Então, vou pedir para o pessoal vir para cá e vocês printam a tela aí para fazer a foto da sessão, pode ser? Claro. Ele faz aí fazer. Eu não sei fazer, eu não sei fazer. Fica legal. Eu não sei fazer. Como é que faz, Kelly? Eu não sei fazer foto. Vamos lá? Vamos ver se vamos ter que... Eu não sei fazer. Gente, eu não tenho uma habilidade. Beleza. Consegue aí, professora? É lá. Olha pra cá. 1, 2 e... Foi? Então, joia. Olha, Obrigado. antes que caia, Fernando, antes que caia, Fernando, Eu. Troca uma figurinha aí com o Silas, tá? Gente, peraí. Antes que caia, Fernando, troca uma figurinha aí com o Silas. Tá certo. Então tá bom. Já nos falamos antes e vamos trocar uma ideia aqui. Ano que vem, estão todos convidados. Kelly e eu vamos fazer uma agenda juntas, NECOP com NEPOT, que é o meu núcleo. Vamos ter uma agenda conjunta, tá bom? Combinadíssimo. Aqui, esse ano a gente até, a Andrea tentou e tudo. Gente, eu estou num momento complicado, o Silas sabe. E ainda brinquei outro dia, falei, se estava achando complicado, vai piorar. Quem gostou... Vai piorar. Mas você gosta, Kelly, você gosta. Fala sério, você gosta. Amiga. Nesse caso, é um senso de responsabilidade, que é uma coisa meio genética na minha Mas família. já virou diretora? Na posse, a eleição está... As eleições, vamos dizer assim, nas 3 instâncias estão chanceladas. Agora estamos aguardando a agenda da nossa reitora magnífica, professora Sandra, fantástica, uma mulher inspiradora. E aí a gente está aguardando definir a agenda, porque a gente gosta de democracia e tudo, mas a gente sabe que é hierarquia também, né, gata? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá bom. Trabalha em instituições que têm, né, essa coisa da coletividade, onde as pessoas são ouvidas, e, obviamente, temos também limites legais, limites institucionais e tudo, é sempre essa ponderação na balança. Por isso, Fernando e Andréia, por isso que essa divisão, gestores, não gestores, caramba, isso dá muito pano para manga, porque às vezes a gente acha que chegando lá vai fazer e acontecer e vai resolver todos os problemas que a gente identifica, né, no alto do nosso conhecimento, da nossa ignorância, mas na coisa pública não é bem assim que funciona. Não, ainda é muito mais complicada. Mas o nosso núcleo tem trabalho. Pessoal, eu preciso só oficialmente, né, encerrar a sessão por conta do horário, mas a gente pode ir para a nossa sala, para a sala de network que o Rafael
colocou lá, e a gente fica mais um tempinho conversando lá, alinhando algumas coisas. Então, só para oficializar o momento, né, agradeço a todos pela participação, pelas contribuições, agradeço pela oportunidade também de estar conduzindo essa sessão aqui junto com o Rafael hoje. Ficam os nossos agradecimentos e um convite, então, para poder a gente ir para a sala de network e, de repente, no meio do nosso papo, a gente não ser surpreendido com a sala virtual sendo fechada. Aqui o negócio é assim, gente. Vocês acabam com a sala, é uma coisa. Evento virtual é isso. Mas eu estou lembrando aqui, Silas, enquanto eles não caem com a gente, eu estou lembrando aqui de uma conversa lá na minha sala, e eu falei, Silas, estou pensando em fazer isso e isso com os dados de sentidos, porque a gente já tinha apresentado, aliás, sentidos não, mas algumas questões no ENAPG, e o olhinho do Silas até brilhou. Eu falei, Silas, o tratamento estatístico vai ser assim, 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 porque a gente tem que fuçucar, tem algo errado, que a literatura não nos coloca, então nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou os nossos instrumentos não estão fazendo a gente conseguir chegar, tem algo nisso. E aí a gente conseguiu, foi uma satisfação imensa, né, Silas, chegar com esse artigo, porque eu acho que ele inaugura uma outra fase no nosso videogame de pesquisas do ENECOP. É isso. Esse e o de valores que a gente apresentou antes. É outra vai cair, vai cair. Ai, Jesus! Parabéns, Fernando! Parabéns pelo primeiro congresso! Parabéns! Primeiro congresso do Fernando, Kelly. A gente poderia fazer aquela pergunta se foi bom para você, né? Mas a qualidade é um problema aqui na minha vida. Kelly, Andréia, vamos entrar lá na outra sala? Tá bom, tchau. Tchau.